Boa noite a todos. Faz tempo, né? Faz tempo que a gente não faz uma live. Hoje já estamos começando a nossa live sobre burnout. Burnout, e aí? Pode ser considerado acidente do trabalho? Como é que você vai passar em perícia? Gente, vai compartilhando que certamente essa live vai ajudar muita gente. Essa live será feita por mim, que sou especialista em direito previdenciário, pela doutora Georgia, que é especialista em direito médico, já já ela está chegando, e pelo doutor Ciro, que é um médico perito, que ele atua como perito assistencial, né? E o que é perito assistencial? Ele acompanha as pessoas na perícia médica, tá? Então vai ter um monte de dicas aqui, né? O que é burnout, como considerar acidente de trabalho, como você pode fazer para ter um benefício pelo INSS, como você pode fazer para ter o tratamento correto, né? Para ter os remédios e tudo mais. Então, isso hoje você vai ter todas as suas perguntas respondidas aqui por nós, né? Por mim, pela doutora Georgia e doutor Ciro, tá? A doutora Georgia já está aqui, já vou puxá-la para dentro da nossa live. Vamos só aguardar também o doutor Ciro chegar, né? E, gente, compartilhe essa live que certamente vai ajudar bastante gente, tá? Sobre perícia e tudo mais, sobre burnout, tá? Pegando bastante gente, né? Infelizmente. O doutor Ciro também já chegou. Já mandei convite para vocês dois, doutor Ciro e a doutora Georgia, tá bem? Vamos ver que já eles vão entrar aqui. Só aguardar um pouquinho, né? A nossa live hoje é sobre burnout e a perícia do INSS, né? E tudo mais. Boa noite, doutor Ciro. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Acho que a doutora Georgia também está entrando aqui. Vamos só aguardar um pouquinho. Só aguardar mais um pouquinho, que eu acho que ela já está entrando. É que a internet dá uma oscilada, né, doutor? E aí. A gente vai se organizando também, se preparando para a live. Isso. Boa noite, doutora Cheguei. Georgia. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, doutor Ciro, doutora Boa Ana. noite. Boa Obrigada pelo noite. convite dessa live. Imagina, eu que gostaria de agradecer vocês dois pela disponibilidade, né? De estar aqui conosco. E eu queria reforçar um pouquinho mais para o pessoal compartilhar essa live, que certamente vai ajudar a muitas pessoas. E fiquem à vontade de fazer as perguntas de vocês aqui, que a gente vai responder ao vivo, tá bom? Doutor Ciro, deixa eu aproveitar a oportunidade e eu gostaria de começar com o doutor, porque ao longo da semana, né, nós colocamos caixinhas de pergunta e as pessoas mandaram as perguntas para nós, né? Né, o burnout. Fala um pouquinho para a gente o que seria o burnout, por favor. O burnout, ele tem algumas definições, né? Ele tem historicamente, alguns estudiosos falaram sobre ele, e ele está muito em voga hoje em dia com a nova classificação, a nova CID, né? A CID-11, que entrou em vigor esse ano, e ele seria considerado um esgotamento profissional. O burnout em inglês, né? Ele não traduzindo literalmente, mas ele seria uma forma de esgotamento relacionado ao trabalho, né? Uma sobrecarga profissional que a pessoa tem, e já começando a falar
pouco assim, de algumas controvérsias sobre o tema, né? O burnout ele não é uma doença, né? Ele está na CID-11 como um fenômeno, um fator de risco relacionado ao trabalho. Ele é um fenômeno ocupacional, né, em poucas palavras, com uma sobrecarga que vai levar a alguns sintomas, apesar de não ser doença, mas que esses sintomas, essa sobrecarga sim, vai levar a uma doença psiquiátrica. Então, o burnout, ele é um fator de risco, é um fenômeno ocupacional que pode levar a uma doença psiquiátrica, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né, com esses fatores associados, mas sempre ligados ao trabalho, né? Perfeito. E o burnout, como o doutor disse, ele pode virar uma depressão, uma ansiedade, e ele pode chegar no nível de causar incapacidade ao trabalho? Sim, com certeza, né? A saúde mental é algo bem importante, né? E ainda mais depois da pandemia, independente do trabalho ou não, acho que toda a população mundial percebeu o quanto a saúde mental é importante para o nosso dia a dia, é importante para a nossa convivência e é importante para o nosso trabalho, para a gente trabalhar bem. E o trabalho, por outro lado, a gente sabe que ele nunca é neutro em relação à saúde da pessoa. O trabalho ele pode tanto favorecer a saúde, pode ser positivo, né, como ele pode ser negativo. Né? E a pessoa, depois do fator de risco, apresentando essa síndrome de burnout como conhecida, e chegando a apresentar um quadro de doença psiquiátrica por causa do burnout, ela pode sim ter sintomas que atrapalham o seu funcionamento pessoal e que levam a prejuízo profissional. Esse prejuízo profissional, né, é caracterizado como incapacidade laboral, que aí pode ser temporária, pode ser por um período, que normalmente né, dificilmente vai levar a uma incapacidade permanente, porque é um quadro que tem tratamento, tem jeito de melhorar, né, tem que ter apoio médico, psicológico, multiprofissional, né, e de familiares também, mas vai levar a uma incapacidade, sim, né, normalmente temporária, por causa desse prejuízo funcional. Esse prejuízo funcional, essa dificuldade para desenvolver, no caso, suas atividades laborais, vai levar a uma incapacidade e todos os pacientes que tiverem com esses sintomas, né, têm que procurar ajuda médica e devem ser afastados do trabalho, sim. Principalmente sendo o trabalho um dos fatores mais importantes no surgimento dessa doença no indivíduo que a gente está falando aqui, né? Perfeito. Era justamente essa pergunta que eu ia fazer. Se haveria a possibilidade de virar algo crônico, né? Mesmo com o tratamento. Há possibilidade, sim. Né? Vamos fazer uma diferença aqui já, então, de início, entre doença e incapacidade. Né? A doença, ela não necessariamente é a incapacidade. Os sintomas da doença e o grau desses sintomas é o que vai levar à incapacidade. E é uma dúvida muito frequente que a gente vê nas perícias, né? Porque muita pessoa tem a doença, mas não tem uma incapacidade. E ela pode ter uma doença crônica, então, respondendo um pouco da pergunta da doutora, o burnout ele pode levar a uma doença psiquiátrica crônica, que pode sim se cronificar. E essa incapacidade, ela normalmente vai ser temporária, porque tem tratamento, mas em alguns casos ela pode se cronificar também. Os tratamentos podem não surtir efeitos, mas cada caso específico, né, cada indivíduo vai ter de um jeito. Sim. E sim, pode cronificar a incapacidade. A doença e a incapacidade, que são coisas diferentes. Né? Sim, perfeito. E o doutor teria alguma dica para dar para o pessoal que está nos assistindo sobre documentação, né? Como que o relatório médico tem que vir para ajudar numa perícia médica? Sim. A gente também, trabalhando com perícia há vários anos, muitas vezes o periciado ele chega para fazer a perícia, ele tem a doença, ele tem os sintomas que levam à incapacidade laboral,
mas ele não tem a comprovação daquilo. Ele tem que comprovar. Por mais que ele fale, mas o médico, o perito não vai me examinar no dia, sim, mas o exame pericial no dia é uma das coisas, é um dos fatores que ele vai observar. Sim. Se o periciário está solicitando um benefício retroativo de uma data anterior, ele precisa comprovar que ele está fazendo o tratamento, que ele está buscando ajuda e que, de fato, ele tem esses sintomas incapacitantes. Sim. Então, o que eu aconselho a todo mundo que precise, né, solicitar um benefício do INSS ou mesmo entrar na justiça por esse benefício, faça acompanhamento médico, vá atrás do acompanhamento médico, converse com seu médico, solicite relatório da consulta e oriente o médico a colocar as datas de início do tratamento, a data de começo do tratamento, a data, o tratamento foi feito, a evolução do tratamento, quando houve uma melhora, quando houve uma piora, quais as mudanças que foram feitas no tratamento. Então, no caso da doença psiquiátrica, acho que o pessoal está falando aqui que meu som está meio ruim. Sim, eu acho que está ruim. Melhorou? Um pouquinho, tá com ruído. Deixa eu tirar esse microfone e ficar melhor agora. Opa! Bem melhor. Tá. Então vamos lá, vamos voltar. Voltando, o que é que eu oriento para os periciados que vão passar em perícia, né? Isso. Antes de tudo, procure o tratamento médico, converse com o seu médico, no caso do burnout, o médico psiquiatra, solicita ele sempre fazer um relatório do atendimento médico daquele dia e, após um acompanhamento, após algumas semanas, meses de acompanhamento desse médico, solicitar ele para colocar no relatório quando iniciou o tratamento, quais as medicações, as doses que foram feitas, se em algum período houve alguma melhora, se em algum período houve alguma piora e por quê, o que é que pode ter levado a essa piora, a troca de medicação, o ajuste medicamentoso. Então, sempre está pedindo para o médico fornecer o máximo de informações possíveis sobre a evolução do caso, né? Para quando o perito for ver essa documentação, no momento da perícia, ele entender o quadro. E é isso que o perito quer. Ele não vai ter uma avaliação pontual só no dia da perícia. Ele quer entender todo o histórico. E ainda mais se tratando de doença psiquiátrica, que não tem, por exemplo, uma ressonância magnética, um ultrassom, algum exame mais objetivo que vai mostrar algum resultado, a psiquiatria, né, os quadros são mais subjetivos, então é muito importante para o perito ter essa evolução. O periciado ele pode, inclusive, antes da perícia, solicitar ao seu médico a cópia do prontuário médico, né, e levar essa cópia do prontuário médico completa do perito. Ajuda muito, né, para o perito entender a real situação do periciado e conceder o benefício que ele necessita. Perfeito. E o que o doutor aconselha para as pessoas que abandonaram o tratamento? Nunca é recomendado abandonar um tratamento, né? Se você está melhor, se você acha que está melhor, se você quer, vamos dizer assim, abandonar o tratamento, vá conversar com o seu médico, explica a ele os motivos, fala, doutor, eu estou me sentindo melhor por isso, isso e isso, será que não é o caso da gente interromper o tratamento? Porque existem alguns tratamentos que podem ser interrompidos de vez. E às vezes ele só está funcionando porque o remédio está ali ajudando. Então, às vezes, pode interromper, mas tem que ser interrompido de uma forma gradual, com acompanhamento médico, né? Ou não pode ser interrompido porque a pessoa só está bem, porque naquele caso específico dele, a medicação é que está mantendo ele bem. Sim. Por exemplo, a hipertensão arterial e o diabetes. Hipertensão arterial e diabetes são doenças crônicas. A pessoa só está com a pressão estável ou a glicemia estável porque ela está mantendo a medicação. Se ela suspende a medicação, ela volta a ficar ruim. Sim, sim. A gente vai para o acompanhamento e se achar que não deve, tem que conversar com o médico para interromper junto com a decisão médica. Sim, sim. O que a gente vê muito, as pessoas, às vezes, apesar do tratamento não estabiliza, né?
E aí elas desanimam no meio do caminho, né? Eu vejo muito acontecer isso. E aí não vão mais, né? Simplesmente. Nas doenças psiquiátricas, isso é muito comum, porque o tratamento das doenças psiquiátricas não dura uma semana nem um mês, né? Eles duram meses a anos, infelizmente. É o que a gente tem hoje em dia. Quem sabe um dia a medicina não consiga chegar num tratamento mais rápido. Mas hoje em dia, voltando a falar um pouco do burnout e das doenças psiquiátricas que o burnout causa, né? São sintomas crônicos por causa de fatores crônicos. O burnout não é um fenômeno que acontece de a noite para o dia, de um dia para o outro. Né? É algo crônico, um estresse crônico, é uma sobrecarga crônica que vai levar a pessoa àquele esgotamento profissional e daí a desenvolver uma doença psiquiátrica. Então é algo que demora muito no tempo. O tratamento não tem como ser de uma hora para outra. Né? Então, infelizmente, hoje em dia, o tratamento psiquiátrico precisa de meses a anos e às vezes demora alguns meses para dar o primeiro efeito positivo e as pessoas acabam abandonando, achando que não tem jeito. Mas, na verdade, tem jeito, mas tem que ter paciência para ter jeito, né? Entendo. Persistência, né? Persistência. Tem que ter... Como tudo na vida, né? Exatamente. Obrigada, viu, doutor? Eu só vou pegar o seu gancho para fazer uma pergunta aqui para a doutora Georgia, que tem umas perguntas aqui que o pessoal andou fazendo. Para o doutor Ciro, aproveita, escrevam aqui embaixo que a gente volta a fazer perguntas para eles, viu? Doutora Georgia, o SUS, ele acaba oferecendo tratamento para o burnout? O SUS, pelo rol da ANS, ele já tem lá uma lista de muitos medicamentos utilizados em transtornos mentais, né? Sim. Então, ansiedade, depressão, burnout é um deles. Sim. Mas é possível que o medicamento que o médico tenha prescrito não esteja nesse rol, né? Aí o SUS, ele precisa ser acionado, né, judicialmente, digamos assim, para que seja fornecido. A gente ainda está nesse dilema entre o novo entendimento do rol da ANS, né, quando a gente fala em planos de saúde, e também nesse novo projeto de lei que foi aprovado pelo Senado. Então, a gente ainda está nessa... dificuldade de entender como que vai caminhar daqui para frente o judiciário, né? Mas quando a gente fala em SUS, o medicamento que não está ali no rol, mas de acordo com a prescrição médica, se ele colocar direitinho ali que é um medicamento necessário para o tratamento, que não há outra forma de tratamento senão aquele, o SUS, ele com certeza vai ser judicialmente obrigado a fornecer o medicamento para o tratamento dessa pessoa. Perfeito. É porque a gente sabe, né, que às vezes as pessoas ficam um ano esperando para passar com um especialista, um psiquiatra, né? É bem concorrido, né? E aí, teria alguma forma de acionar o SUS para que a pessoa tenha esse tratamento com um especialista, com um psiquiatra? Tem, nos casos mais graves, geralmente o médico já coloca a prescrição ali da gravidade da situação da pessoa, né? Então, por mais que ele seja colocado em uma lista de espera para tanto receber tratamento psicoterapêutico quanto medicamentoso mesmo, isso daí é facilmente combatido com uma liminar na justiça, né? Então, se o caso realmente é grave, ele não pode esperar para receber esse tratamento. Com muita certeza, ele precisa judicializar essa questão para receber esse atendimento mais rápido. Geralmente, os casos de transtornos mentais, a pessoa já sai com a receita, né, do consultório do médico e ele já recebe, pelo menos ali, o tratamento inicial medicamentoso. Entendi. É porque tem uma questão aqui que eu tenho certeza que o doutor Ciro vai conseguir nos ajudar. Na parte psiquiátrica, você demora um tempo, né? Até você acertar a medicação, né?
Não é de uma hora para outra, né? Não é fácil, não é de uma hora para outra. E esse é um problema do SUS, né? O SUS tem tratamento, ele fornece tratamento, mas as opções de medicações são restritas. E aí nem todo mundo funciona com a mesma medicação, né? Existem muitas opções de medicações psiquiátricas no mercado, mas poucas delas o SUS fornece. Então, o médico que trabalha no SUS, que vai atender o paciente do SUS, ele vai prescrever aquelas medicações que o SUS fornece gratuitamente para o paciente, mas se aquele paciente não tiver uma boa resposta com aquela medicação, ele vai ter que trocar. Então, começa o problema aí primeiro, como a doutora falou, demora meses para conseguir passar no médico. Quando passa no psiquiatra, começa a medicação que o psiquiatra passou, mas pode ser que essa medicação não resolva. E para ele saber que ela não resolve, demora no mínimo uns 2 meses. Ele tem que aguardar a medicação para fazer um efeito bacana. E aí, depois disso, o médico vai precisar ajustar a dose, subir, descer a dose, ou trocar a medicação. E é aí que ele fica restrito no SUS, porque não tem muitas opções no SUS. Ele tem que se virar ou acionar judicialmente para conseguir uma liminar, para conseguir medicações que possam surtir efeito naquele paciente, né? Perfeito. E, doutora Georgia, e na parte de quem tem plano de saúde, né? O plano de saúde, ele é obrigado a pagar todo o tratamento? Ele pode limitar as terapias? Como é que tem funcionado? Aí vai depender, né? Tudo depende nessa vida do direito, não é mesmo? E o plano de saúde, quando a gente fala no plano de saúde, primeiro precisa analisar que tipo de plano, né? Porque tem os planos de coparticipação que o paciente, quando ele vai contratar esse plano, ninguém fala para ele. A gente observa muito que existe uma falta de informação e orientação, porque falam, não, você pode aderir a esse aqui porque as parcelas são mais em conta, é um plano mais em conta, mas você vai descobrir que o barato sai caro quando você realmente precisa de um tratamento, de uma cirurgia, de internação. Aí o plano ele vai cobrar uma parcela desses gastos, né? Então, precisa primeiro saber qual é a modalidade do plano de saúde para a gente conseguir entender melhor qual a situação do paciente nesse cenário, né? Com relação ao plano que não é de coparticipação, o plano de saúde, ele é obrigado a fornecer as terapias. Hoje a gente já tem o entendimento que não se pode limitar terapias. Então, se o médico ele prescreveu psicoterapia para acompanhar o tratamento medicamentoso, ele então vai ter ali, vai ter o direito de receber as terapias independentemente de limite. Sim. Com relação à medicação, aí vai depender muito da medicação. Porque subentende-se que a pessoa, quando ela está contratando plano de saúde, ela tem uma certa condição financeira, né? Então, para você receber esse medicamento pelo plano de saúde, você precisa comprovar que é um medicamento de alto custo, né? Ou então é um tratamento que ele vai ser um tratamento contínuo e ele acaba gerando um alto custo. E que esse usuário do plano de saúde, ele não tem essa condição de custear esse tratamento, né? Sim. Sim. Eu já vi casos de obesidade, por exemplo, né? De pessoas que usam canetas para emagrecer, essas canetas que estão mais em evidência, né? Sim. E já tem várias decisões que o juiz entende que é um tratamento de saúde, a obesidade, e pelo fato de uma caneta custar em torno de 700 a R$1.000, é um tratamento de alto custo. Então, o plano de saúde vai ser obrigado a fornecer esse medicamento. Perfeito. Olha, temos uma pergunta aqui. Ela teve uma queda, né, e rompeu os ligamentos do ombro. E o plano dela, ela teve que pagar até o instrumentista. Então, não cobriu. Mas aí que tá, precisa ver se o plano dela é coparticipação. Tá,
Se não for, ela pode tentar fazer o pedido da restituição desses valores, né? Tá. Então, a gente sempre tem que contar primeiro com a análise do contrato. Se ele é de coparticipação ou se ele não é de coparticipação. Geralmente, o de coparticipação, o paciente vai ser acionado para pagar uma parte desse custo com o tratamento. Sim, perfeito. Então eu acho que já está respondido, né? Se não for com a participação, dá para correr atrás aí para conseguir o reembolso Tá. do que custou, né? Maravilha, então. E quando que a pessoa começa a utilizar muito, né? E o plano pega e sobe, majora o valor da mensalidade. Há a possibilidade dessa pessoa garantir o tratamento dela pelo plano de saúde, buscar uma revisão? Como é que pode ser resolvido isso? Primeiro que o plano, ele não pode aumentar arbitrariamente os valores, né? Então, a gente sabe que existem dois tipos de aumento. O aumento pela faixa etária e o aumento do plano anualmente, né? Um valor que ele aumenta ali a cada um ano para ficar igualado com inflação e tudo mais, né? É digamos, uma atualização do contrato. Sim. Então, se a pessoa, por exemplo, eu fui diagnosticada com câncer e eu preciso de um tratamento que é de alto custo, vai gerar um valor muito alto para o plano de saúde, e ele passou a me cobrar. Se não for por coparticipação, ele não pode simplesmente aumentar as mensalidades só porque você precisou dele naquele momento, né? Então, isso é abusivo, isso até pode gerar dano moral, né, contra o plano de saúde, porque ele está se oportunizando dessa situação do paciente. E tem também como fazer a revisão desse contrato. Até porque ele precisa demonstrar a sinistralidade anual para que ele faça a atualização contratual de forma elevada, né? Entendi, perfeito. Porque a gente sabe muito, né, doutora, que dependendo da idade do segurado, quando chega aos 59 anos, não é raro, né, o plano de saúde aumentar de maneira absurda o preço, porque com 60 anos já não pode mais, né, aumentar. Pode mais. Mas ele tem sempre que indicar essa sinistralidade, ele não pode simplesmente aumentar o plano da forma que ele gostaria que fosse, né? Ele precisa existir uma harmonia entre as partes do contrato. Perfeito. E o plano, ele pode ser obrigado, né, a custear os remédios, né? A doutora já falou que tem que comprovar, né, que não tem como pagar, né? E ele pode limitar a quantidade das terapias, a frequência ou não? Não, quem determina a quantidade de terapia, quantas terapias vão ser por semana, que tipo de terapia, é o médico que faz o acompanhamento desse paciente. Então, se esse médico entender, você precisa de psicoterapia, e no início seria interessante que você tivesse 2 vezes por semana. Então, isso vai ser debatido com o psicólogo para se chegar a um melhor tratamento para o paciente, né? Porque a intenção do médico e do psicólogo, eles devem estar alinhados ao princípio da beneficência do paciente, né? Então, se chegar ao entendimento, não, você precisa de 2 terapias, 2 sessões por semana, o plano não pode negar, porque é tratamento. E daí cai naquilo que eu falei, todos os meses você paga ali uma fatura, geralmente não é barato o plano de saúde, né? Todo mês ali pagando. Aí quando você mais precisa do plano, ele simplesmente vira as costas para você. Então, isso é que não pode acontecer. Perfeito, maravilha. É importante todo mundo ficar atento a isso, porque o plano de saúde, a gente sabe que eles pisam bastante na bola, né? E pisam na bola bem na hora que a pessoa mais precisa, né? De tratamento,
quando a pessoa começa a ficar idosa e aí está aposentado e a aposentadoria é bem paga, né? Ou está recebendo um auxílio-doença, que normalmente é bem abaixo do salário da pessoa, e infelizmente a hora que ela mais precisa aumenta o valor e ela acaba não conseguindo pagar e fica sem o plano, e aí vai para o SUS, que é da forma que a gente já conhece, né? Deixa eu contar um pouquinho. Na parte da previdência, né, o burnout, ele, como o Dr. Ciro falou, ele é atrelado à função, né, atrelado ao trabalho que a pessoa desempenha, né? E aí, com isso, acaba gerando a incapacidade, em alguns casos, ao trabalho, e a pessoa precisa o quê? Se afastar pelo INSS. E aí é a hora que vem outra polêmica, né? Conseguir ser aprovado numa perícia médica. E como a gente sabe, o INSS normalmente não tem perito especializado na área. Então, a gente tem muita parte da pessoa passar em perícia e com uma doença psiquiátrica, né? Uma incapacidade psiquiátrica e passar com um perito com outra especialidade, né? Que não tem nada a ver com psiquiatria. E aí é a hora que a pessoa acaba sendo barrada, né, doutor Ciro? É por isso que é importante ela estar municiada com todos os documentos médicos, relatórios, se possível, prontuário médico também, as receitas das medicações, né, a cópia da receita. Todos esses documentos, quanto mais ela tiver embasada na doença dela, na evolução da doença, no tratamento, o médico, o perito, independente da área dele, né, se ele não tiver muito, vamos dizer, experiência com aquele tipo de doença, ele vai ter aqueles relatórios para ajudar ele, né? Tem toda a descrição do quadro do paciente para ajudar ele na decisão se a pessoa de fato tem uma incapacidade para o trabalho ou não. Então, para diminuir a chance dela perder uma perícia, né, dela não ser considerada incapaz para o labor numa perícia, levar os documentos. Está sempre com relatórios, explicando desde o começo do quadro. Isso ajuda muito ao médico que está fazendo a perícia entender o quadro dela e considerar a incapacidade dela ou não. Perfeito. Receita médica é importante também levar para a perícia? Sim, sim, a receita também. As receitas psiquiátricas, de modo geral, elas são entregues em 2 vias, né? E tem aquelas receitas que são especiais, de cor azul, de cor amarela. Normalmente, uma via vai ficar na farmácia, né? A outra via fica com o paciente, mas se ele tiver, é bom levar também, porque ele mostra que fez, de fato, adquiriu a medicação, está usando a medicação, né? Então, é interessante levar tudo que é documento médico, né, que ele possa levar relatórios desde o começo, e o prontuário e receita médica, e atestados, né, porque inicialmente, normalmente, eles vão tendo atestados médicos 3 dias, 5 dias, 10 dias, só depois de um tempo que quando o médico vê que o quadro não está melhorando, que ele vai solicitar um afastamento maior, e aí sim vai dar entrada no pedido de benefício pelo INSS. Então, esses atestados também, com alguns dias de afastamento, essas licenças mais curtas, também é importante o periciado levar para o médico, que vai embasar melhor o perito para ele ter essa noção do quadro dele e conceder o benefício que ele necessita. Perfeito. E, doutor Ciro, qual é a dica que o doutor dá para a pessoa passar em perícia? De comportamento? Porque as pessoas muitas vezes nunca passaram, né, em perícia. Tem muita dúvida sobre isso, com vários clientes vêm perguntar isso, ficam nervosos antes da perícia, né? Sim. E o que eu sempre falo tente manter a calma e fale sempre a verdade. Não deixe de tomar medicação, não, sei lá, procure se desarrumar com a roupa, com o cabelo, ou fazer alguma coisa diferente, porque os peritos, de um modo geral, né, a gente consegue reconhecer quem não está falando a verdade já. A gente percebe, a gente vai juntando como se fosse um quebra-cabeça. A história da doença, a evolução do quadro, se é compatível com aquele tipo de doença, se o tratamento é compatível,
se os sintomas que ela refere são compatíveis, né? Vou dar um exemplo esdrúxulo. Às vezes a pessoa quer chegar na perícia e falar que tentou suicídio 10 vezes e não quer falar nada. Aí você vai ver a documentação médica e a prescrição de medicação e não tem nada a ver com o quadro daquele estilo. E não é porque a pessoa nunca tentou um suicídio, né, que ela não está incapacitada para o trabalho dela. Exatamente. Então, assim, falem a verdade. A perícia médica é quase como se fosse uma consulta médica. O paciente, né, que a gente chama de periciado na perícia, o periciado está lá para explicar para o médico perito a sua doença, os seus sintomas, a história dessa doença, quando é que ela começou, o que é que foi feito, o que é que foi tentado, quando é que os sintomas ficaram piores, quais sintomas ele apresentou. Então, assim, tenta sempre falar a verdade, explicar tudo e focar no que é importante, né? E focar na sua doença. Não tenta também, tem gente que às vezes quer chegar lá e falar que tem tudo, todas as doenças e todos os sintomas do mundo. Se a pessoa de fato tiver, tudo bem, paciência, mas não é comum. Então, o que eu oriento procure focar na sua doença, nos seus sintomas, demonstre para o perito que o que você está falando é verdade, que o que você está falando é coerente com a medicina. Nós, como médicos, como médicos, nós sabemos como é a evolução das doenças, como deve ser o tratamento. Então, procura falar a verdade, procura expor de uma forma tranquila, procura fazer essa cronologia, né, dos sintomas, do tratamento para o médico e entrega para ele, leva para ele esses relatórios médicos, essa documentação médica, que o que você tiver direito, você vai receber. E se não tiver, se não receber, tem nós três aqui para assessorar você também. Você mais gente. Perfeito. Uma coisa que também eu gostaria só de complementar é que peçam, né, o benefício, desde que vocês tenham direito, né, para quem trabalha registrado, a partir quando supera 15 dias, né, que até 15 dias é a empresa quem tem que custear, mas se você for autônomo, por exemplo, você já passa a ter direito, né? E outra coisa, leve toda essa documentação que o doutor Ciro falou, mas leve também seu RG, CPF, comprovante de residência, tua carteira de trabalho, se você for autônomo, os comprovantes de recolhimento do INSS, né? E sendo... O QMIS, né? E sendo... O QMIS também é muito importante. É importante. E leve, se você for empregado, né, trabalhar registrado, a carta da empresa dizendo o último dia trabalhado. Eu já vi gente, doutor Ciro, voltar da perícia porque não levou a carta da empresa mencionando o último dia trabalhado. Né? Então, isso... bateu e voltou. Cadê a carta do último dia trabalhado? Nossa, esqueci. Então, desculpa, acabou a tua perícia aqui. Né? Então, eu tenho uma pergunta aqui. Posso fazer? Lógico. Deve. Então tá. Para o doutor Ciro, como que acontece essa questão do burnout? Ele começa com um desconforto, uma ansiedade, o que tanto pode acontecer com a pessoa organicamente, até que ela entenda que de fato ela está com algum problema. Como que ela pode observar isso nela, né? Até chegar a procurar Isso. Uma ajuda médica. Isso. O burnout, como a gente já falou, né, é um esgotamento profissional, é uma sobrecarga do trabalho que a pessoa ela vai começar a ficar desfocada no trabalho, não consegue focar, resolver com a mesma velocidade que ela resolvia antes. Ela vai começar a ficar irritada ou indiferente. Então, assim, o relacionamento dela no seu ambiente de trabalho e até em casa também, fora do trabalho, o relacionamento dela com outras pessoas do seu convívio vai começar a ficar comprometido. E aí, dessa sensação que está sempre cansado, a sensação que nunca descansa, sempre preocupado com o seu trabalho e começando a ter um prejuízo no seu funcionamento.
Então, ela não vai conseguir mais entregar aquele trabalho que ela entregava. Ela vai ter mais dificuldade para fazer as tarefas dela, né? Ela vai ter problema de concentração, vai ter problema de memória, esquecimento. E isso a gente já pode considerar um burnout. E como eu falei no início, isso é um fenômeno ocupacional, ainda não se trata de uma doença, né? Disso a pessoa pode começar a ter sintomas normalmente ansiosos ou depressivos, né? Na depressão, por exemplo, ela vai ficar se sentindo triste a maior parte do tempo ou tristeza. Muitas vezes a pessoa não tem a tristeza, mas ela tem aquela apatia, ela não sente prazer por mais nada, a maior parte do tempo. Ou pela maior parte das coisas que ela tinha prazer antes, ela para de ter, o que a gente chama de anedonia. Então, ou a pessoa começa a ficar triste, ou às vezes tem gente que não fica triste, fica sem sentir prazer com as coisas que ela sentia a maior parte do tempo, né? E dificuldades para dormir, problemas na alimentação, falta de concentração, sensação de inutilidade, de que você não presta, de que você não serve para nada. E assim, chegar nesse ponto da depressão ou de uma ansiedade, né, já é pior, porque vai precisar de um tratamento psiquiátrico. Se nesse momento anterior, que a pessoa está se sentindo sobrecarregada, está cansada, não se sente descansada em momento nenhum, mesmo dormindo, está sempre com a cabeça ligada no trabalho e sentindo que o seu funcionamento profissional está diminuindo, que o rendimento está diminuindo, já é bom procurar uma ajuda psicológica e psiquiátrica, para não chegar no estágio posterior da doença, né? Evitar isso. E a gente fala assim, de uma maneira mais leve, conversar com o seu chefe, conversar com o seu trabalho. Se você acha que a situação, por causa do trabalho, não está boa, seja franco, converse com ele antes que a situação fique ruim, né? Muitas vezes a gente deixa também para chegar quando o negócio já está feio, né? Quando a situação já está bem ruim. Às vezes dá para tentar chegar e conversar antes com o seu chefe, com a sua equipe, para tentar remanejar, para tentar mudar um pouco as tarefas, diminuir talvez alguma carga de atividades, né? Para dessa maneira não extrapolar para chegar até uma doença psiquiátrica. Né? E sempre procurar apoio de família e amigos, desabafar, conversar, tudo isso é muito importante. E essa condição, ela pode se transformar numa doença? Ou não? Sim. Sim, mas aí a doença vai ser uma depressão ou uma ansiedade de um modo geral, ou um transtorno de adaptação, também uma reação aguda ao estresse. Tem alguns diagnósticos psiquiátricos, esses 4 talvez sejam mais comuns relacionados ao burnout: a reação aguda ao estresse, o transtorno de adaptação, o transtorno ansioso e uma depressão. Mas isso pensando como uma causa. Se a pessoa também ela já tem algum transtorno psiquiátrico, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, e ela está sofrendo um esgotamento profissional, um burnout, esse burnout pode influenciar negativamente essa doença da pessoa e agravar um quadro. Né? Então, ele pode tanto levar a uma doença psiquiátrica, como agravar uma doença que a pessoa já tinha. Né? Essa doença não causada pelo burnout, mas agravada, com crises, e aí vai levar a incapacidade, né? A incapacidade laboral para a pessoa. Então, o burnout ele vai, sim, pode levar a algumas doenças, como pode agravar doenças. Às vezes a pessoa já tem uma depressão, já tem uma ansiedade, está em tratamento há muito tempo, mas por causa dessa situação no trabalho, voltou a ter crises, estava tudo estável, voltou a ter piora, e vai precisar ficar afastada do trabalho, tendo uma incapacidade laboral, para se recuperar. E no caso desse, né, que quando a pessoa chega no grau de ter uma incapacidade no trabalho, normalmente a vida social dessa pessoa, né, na família e tudo mais, já está sofrendo bastante, né? É difícil um transtorno psiquiátrico, um quadro desse, influenciar somente em um âmbito, em uma esfera da vida da pessoa, né? A pessoa tem sua esfera pessoal, a sua esfera familiar,
a sua esfera social e a sua esfera profissional. Para chegar a influenciar desse jeito no trabalho, muito provavelmente na esfera social, na esfera familiar, já vai estar comprometido também com alguns prejuízos aí de relacionamento e de execução de tarefas, né? Mesmo em casa, compromisso com os filhos, compromisso com a esposa, compromisso com o seu lazer, com sua academia, seu esporte. Você começa a deixar de frequentar, você começa a deixar de ir nos seus compromissos familiares e nos seus compromissos de lazer também, né? Você começa a perder a vontade de fazer as coisas que você tinha prazer e vai comprometendo tudo, né, aos poucos. Então, se começou a ter perceber essa situação, já procura ajuda para não deixar agravar mais. Perfeito. E, doutora Ana, eu tenho aqui umas perguntinhas de algumas pessoas que me procuraram também pelo Instagram. Perfeito. E a primeira é a seguinte: se é obrigatório, se é necessário que o empregado peça para abrir o CAT na empresa, para poder fazer esse pedido de auxílio-doença, ou, né, ou uma... Sim, é sempre bom, né, que a empresa imita o comunicado de acidente do trabalho, né, o CAT, é sempre bom, para que tenha o nexo, né, da sua atividade com a sua enfermidade que está causando a incapacidade, né? Mas o que acontece? Muitas vezes a empresa não quer abrir, porque ela vai sofrer, essa empresa, ela vai sofrer um aumento na tributação previdenciária, né? Que se chama SAT, FAT. Então, quando ele tem um acidente do trabalho, a empresa vai começar a ser cobrada num percentual maior. Então, as empresas, elas correm para não abrir esse CAT, né? Infelizmente. Mas o que acontece? Se o trabalhador não conseguir o CAT, o médico dele pode abrir, o médico do sindicato pode abrir, né? O doutor Ciro pode abrir, então, ou não? Ah, doutor Ciro, vamos lá, doutor Ciro. Eu, como perito, eu não abro o CAT. O CAT ele é bom ser aberto pelo médico do trabalho, e aí pode ser o médico do trabalho do sindicato, né? Eu, como médico, poderia abrir, mas como eu não atendo o paciente, né, eu assessoro na perícia, eu não abro o CAT porque fica até mais comprometido minha atividade como assessoria dele abrindo o CAT para ele. Mas, assim, primeiro, não é obrigatório ter CAT. Não. Tá? Não existe isso de chegar na perícia sem CAT e o perito não fazer a perícia ou não considerar a doença do trabalho. O perito pode considerar, sim, a doença com o nexo do trabalho, mesmo sem o CAT. Exatamente. E, como a doutora Ana bem pontuou, o CAT pode ser aberto por outras autoridades, inclusive o próprio paciente. Até ele pode abrir o CAT. Sim. Ou familiares dele, ou o médico que atende ele, ou o médico do sindicato, ou o próprio sindicato, ou o próprio SEREST, que é a Coordenação Regional de Saúde do Trabalhador, né? Então, o SEREST também pode abrir o CAT. E aí, o que eu pontuo que é bem importante é o que eu já tinha falado antes. Levar os relatórios médicos, conversar com o seu médico sobre a sua doença, para o médico pontuar isso nos relatórios, pontuar que a doença dele está relacionada com o trabalho, e com esses relatórios vai embasar o perito no momento da perícia, ou vai embasar o médico do trabalho, inclusive da empresa, né? Não é toda empresa que vai se negar a abrir o CAT, a gente vê isso, é comum, então, toda empresa. Então, às vezes o periciado, no caso do paciente, chegando para o médico do trabalho da empresa, com um relatório médico, explicando tudo o que aconteceu, isso vai embasar, seja o médico da empresa, o médico do trabalho, o médico do sindicato ou o perito, a dar um nexo com o trabalho. Mas não é obrigatório ter CAT, tá? Não é obrigatório levar. Então, pode seguir sem. Só para complementar, o INSS, dependendo da profissão da pessoa, ele tem o NTEP. E o que é o NTEP? Por exemplo, a pessoa é bancária, né? E ela tem uma depressão, algum estresse pós-traumático, né? Faz a conexão, faz o cruzamento, e dali já é considerado um acidente
uma enfermidade com o nexo com a atividade, entendeu? Dali já sai um benefício acidentário. Um exemplo, teve um caso de uma pessoa que era bancária e que durante um roubo na agência, ele era gerente da agência e viu um correntista sendo morto dentro da agência no momento do assalto, né? Essa pessoa não teve mais condição de trabalhar, não quis mais nem pisar dentro da agência e nem de qualquer outra. Só a ideia de pensar voltar ao trabalho já era um problema enorme, né? A pessoa já passava mal, já ia para o hospital e tudo mais, né? Já tinha pico de pressão. Então, isso pode acontecer, né, doutor? Tem muito isso, né? E uma dica... Esse exemplo é um transtorno de estresse pós-traumático, né? A pessoa passou por uma situação muito grave, desenvolveu um quadro psiquiátrico, que nesse caso não é nem burnout, né? A gente vê que foi por uma situação específica, né? E, desculpa me interromper, doutora, mas acho que até é um ponto importante. Sim. Não é qualquer doença psiquiátrica ligada ao trabalho que é burnout. Não é. Né? O burnout é essa sobrecarga crônica, esse estresse crônico, essa pressão crônica para desenvolver. Nesse exemplo que a doutora Ana acabou de dar, foi uma situação vivenciada, de uma situação perigosa, com risco de vida para ele e com uma agressão muito grave a um terceiro que estava próximo dele, né, que faleceu, levou a um transtorno de estresse pós-traumático. Então ele tem sim um transtorno psiquiátrico relacionado ao trabalho e não é burnout, não tem nada a ver com burnout nesse caso. Até uma das perguntas aqui que me fizeram, doutora Ana, se a pessoa tem direito de auxílio-doença quando existe outro tipo de transtorno psiquiátrico que não seja o burnout. Por exemplo, ela sofre de esquizofrenia ou ela sofre de uma depressão profunda, se existe esse direito ao auxílio-doença. Olha, tendo o relatório médico, né, mencionando a incapacidade ao trabalho por mais de 15 dias, quando a pessoa trabalha registrada ou quando for autônomo, pode até ser menos de 15 dias, mesmo fazendo tratamento, né, uma parte aqui que o doutor deixou bem claro, fazendo tratamento, e aí mesmo com o tratamento você não consegue, né, a incapacidade persiste, há o direito, sim, ao auxílio-doença, ou dependendo do nível, quem sabe até uma aposentadoria por invalidez, né? Lembrando que com a reforma da Previdência, o auxílio-doença sendo acidentário, o trabalhador tem direito ao FGTS, né? O empregador tem que continuar recolhendo o FGTS, e a partir do momento que esse trabalhador voltar ao ambiente de trabalho, ele tem 12 meses de estabilidade, né? Ele não pode ser mandado embora antes dos 12 meses. E se aposentar por invalidez acidentário, o benefício é 100%, que com a reforma, se você não consegue uma aposentadoria acidentária, né, por invalidez, você recebe 60%, né? Começa o cálculo com 60%. Então, ficou bem prejudicial essa reforma, né? Queria também fazer só uma observação. Tivemos algumas mudanças. O direito previdenciário, ele muda diariamente, né? E agora há a possibilidade de você passar em perícia, pedir um benefício sem passar em perícia, mas não no caso de um acidente de trabalho. No caso de um acidente de trabalho, você tem que passar por perícia, sim. Né? Então, fica a dica, porque às vezes as pessoas vão entrar e pedir, né, pelo meu INSS, e fica aqui, não façam isso. Marquem para vocês comparecerem à agência, né? Porque nessa parte você vai precisar ser examinado pelo perito, né? O perito pessoalmente e não online. Tá? Tem mais perguntas? Tem mais uma. Vamos lá. Só mais uma. Não, vamos lá. A pessoa que ia mandar, ela é demitida, foi demitida, né?
por falta de produtividade, e daí descobriu-se aí no decorrer do desemprego que ela estava em quadro de burnout, né? Sim. Quadro de pressão muito grande, assédio moral, né? Dentro do ambiente de trabalho, e que causava todo esse estresse para a pessoa. Ela tem direito a pedir algum auxílio, doença, mesmo desempregada? Ela tem direito a uma reparação, a uma indenização moral eventual, né, que gerou dessa demissão? Olha, o que acontece? Ela sendo demitida e ela pedindo o benefício, ela tem direito, né? Ela vai ter uma qualidade de empregado de 12 meses, desde da demissão, né? Contada a data da baixa na carteira. E sendo reconhecida a incapacidade ao trabalho, o nexo, né? Ficou claro que era o trabalho, né? No caso do burnout, né? Tá todo mundo sabendo, e aí o burnout causou uma depressão, uma ansiedade e tudo mais. Ele pode sim, depois disso, entrar na esfera trabalhista, né? Pedir uma indenização, não podia ter sido demitido, né? Um acidente de trabalho. Aí, na esfera do trabalho, há possibilidade, com certeza. Tá? Desde que seja reconhecida a incapacidade na parte previdenciária, aí na esfera trabalhista a pessoa ela pode acionar. Tá? Olha, tem uma... Só ressaltar alguns pontos. Posso ressaltar? Disso que a doutora Ana falou, eu queria deixar assim claro que o que vai dar direito ao benefício é a incapacidade. E que é a incapacidade? Os sintomas em um grau que a pessoa não consiga desenvolver o quê? O trabalho dela, a função dela. Não é qualquer trabalho. Então, se nesse caso que a doutora falou, depois que ela foi dispensada, ela percebeu que estava com uma doença psiquiátrica, e dentro dos 12 meses de carência, que ela ainda tinha direito aos benefícios, ela está incapacitada, os sintomas dela levam à incapacidade para o trabalho que ela desenvolvia, ela tem direito ao benefício. Então, qualquer doença que seja uma conjuntivite até uma depressão profunda, se os sintomas levaram à incapacidade para a atividade dela, ela tem direito ao benefício. Sim. Ela tem direito a receber o benefício se tiver mais de 15 dias de incapacidade, né? Sim. Até 15 dias não, mas mais de 15 dias ela tem direito ao benefício. E se ela teve incapacidade de uma doença causada pelo trabalho, e ela consegue comprovar isso, né? Tem que comprovar que teve uma assédio moral, que teve alguns fatores, na justiça trabalhista, ela tem direito a uma indenização, sim. Sim, só uma observação. Se a pessoa for autônoma, né, ela pode ter um benefício mesmo se um afastamento for menor de 15 dias, tá? Maior de 15 dias é quando a pessoa for registrada, né? Porque, por lei, até 15º dia é o empregador que paga. Né? Então, quando ela é autônoma, 10 dias do salário dela que ela tem que ficar afastada já vai fazer diferença. Já, né? Com certeza. Doutor, tem uma pergunta aqui da Sheila, né? Por que a neuropatia? Não é burnout, mas eu acho que cabe a gente responder aqui. Por que a neuropatia e fibromialgia está sendo tão complicada para o perito reconhecer, né, a incapacidade? E as dores, né, que são crônicas, que é insuportável e atinge o último grau do sistema nervoso. Eu acho que atingiu no caso dela aqui. Vamos lá. A neuropatia, ela é mais fácil, porque a neuropatia, ela consegue ser descrita em exames, como, por exemplo, uma eletroneuromiografia. Então, se a pessoa tem uma neuropatia diabética, por exemplo, ou por alguma outra doença que vai levar a esse quadro, é mais fácil de comprovar a doença que está causando neuropatia, e a eletroneuromiografia vai mostrar onde tem uma neuropatia, mas os relatórios médicos mostrando o tratamento, a comprovação, as medicações, isso dá para comprovar, sim, a neuropatia e a incapacidade, né? Sim. Lembrando, a doença é uma coisa, a incapacidade é outra.
Então, a neuropatia, se ela estiver no estágio crônico, de dor crônica, a pessoa vai estar fazendo um tratamento para dor crônica. Então, as medicações são outras. Então, você tem que comprovar tudo isso no perito, né, que está fazendo esse tratamento, que tentou diversas medicações e tratamentos, que está agora fazendo tratamento já do último estágio, que é para dor crônica refratária, que não melhora, né? No caso da fibromialgia, existe muita confusão, justamente porque é difícil até de tratar, né? Não tem tanto exame como tem, por exemplo, a eletroneuromiografia, ou uma tomografia computadorizada ou uma ressonância que mostre a fibromialgia. Então, essa dificuldade para estabelecer o diagnóstico para fazer o tratamento leva à dificuldade de mostrar isso para o perito também. Mas, do mesmo jeito, se a pessoa tem uma fibromialgia, que as dores são incapacitantes, ela comprovar para o perito que ela está no seu médico, que ela está tentando novas medicações, tudo com acompanhamento médico, que vai em pronto-socorro tomar medicação e que está fazendo o tratamento, porque assim, quem tem dor crônica, existe um protocolo de tratamento. Existem as medicações que você vai tentar no começo e existem as medicações do tratamento refratário, aquele quadro refratário que não melhora. Já são outras medicações. Então, o que muitas vezes acontece é a pessoa tem fibromialgia dor crônica, começa a ir no médico, não está resolvendo, para de ir e passa a viver no dia a dia com a fibromialgia sem tratar direito. Sim. Porque acha que não tem jeito. É difícil, mas tem jeito. Então, o que eu digo é, procura um médico. Se tem médico que você não está satisfeita, procura outro. Porque tem diferentes níveis de tratamento e você conseguindo depois mostrar tudo isso para o perito, ele vai entender que o seu quadro é grave e crônico e é de difícil controle. Então, você pode conseguir se demonstrar incapacidade e ter o seu benefício concedido. Só uma observação que é interessante no caso da fibro. Normalmente, o que a gente tem percebido, né, ao longo dos anos aí no previdenciário, a pessoa que tem fibro, normalmente, ela tem um quadro ortopédico, ela tem um quadro reumatológico, às vezes até um quadro psiquiátrico, né? A dica que eu dou é explore essa esfera, porque a fibro é muito difícil do perito reconhecer. Mas se você tem uma lesão ortopédica, faça um exame, pegue o relatório médico do ortopedista, né? Mencionando a incapacidade do reumatologista e do psiquiatra, e junta. E aí você menciona a fibromialgia como uma piora da doença, né? Dessa forma, os peritos têm aceito melhor do que vocês só com um relatório médico falando da fibromialgia, né? É uma enfermidade ainda muito pouco conhecida. E muitas vezes eles não reconhecem a incapacidade do trabalho. E aí também é uma coisa, tem dia que você está indo na crise, mas tem dia que você não está na crise. Então, a perícia vai ser prejudicada no dia que você não estiver na crise, né? Isso é bem comum. Isso é importante. A fibromialgia, apesar de ser uma doença que gera uma certa confusão ainda leva a uma dificuldade até de tratamento por parte dos médicos, normalmente ela tem essas comorbidades associadas. Então, a pessoa tem, normalmente, o transtorno psiquiátrico, tem doenças ortopédicas também. Então, tudo isso piora, cada uma piora a outra, né? A parte psiquiátrica piora o quadro de dor, a parte ortopédica também, e que piora a parte psiquiátrica. Então, se a pessoa tem todas essas comorbidades, vai nos médicos, tenta tratar, insiste e pega a documentação, pega um relatório, pega um atestado, que isso para depois comprovar a incapacidade na perícia fica mais fácil. Doutor, a fibromialgia, ela pode ser agravada pela atividade profissional, pelo ambiente de trabalho? Sim, a gente sabe que o estado mental das pessoas influencia bastante na fibromialgia, né? A fibromialgia, a sintomatologia principal é a dor crônica disseminada em vários pontos do corpo. E essa dor, ela não tem um substrato anatômico específico.
Às vezes a dor no exame, na tomografia, na ressonância, não vai mostrar uma alteração anatômica naquela região, por exemplo, na coluna ou no ombro, vai estar praticamente normal. Mas a pessoa tem a dor pela fibromialgia. E aí, se o estado mental dela não está bem, isso pode influenciar muito negativamente. Então, se o trabalho está levando a, por exemplo, um burnout na pessoa, ele pode agravar a fibromialgia, as dores crônicas. Pode piorar as dores, sim. Sim. E pode piorar também um quadro de epilepsia, o burnout, no ambiente de trabalho? Pressão? A epilepsia é mais complicada. A epilepsia ela tem algumas diferentes causas, né? E mais uma alteração cerebral, assim. A pessoa num estado mental mais assim, com a sobrecarga, se sentindo mal, não só por causa de um burnout, mas a pessoa com uma depressão, ansiedade por qualquer causa, acho que a epilepsia, até onde eu sei, não vai ser tão agravada, não. A pessoa não vai ter uma crise convulsiva por causa disso, não. O que pode acontecer ao contrário, é a epilepsia agravar um quadro psiquiátrico, né? Isso sim já está descrito em literatura médica. Os quadros epiléticos podem predispor os pacientes a ter um quadro psiquiátrico, sim, mas da epilepsia para a doença psiquiátrica. O contrário já não é tão... Não conheço descrição nesse sentido. Não, perfeito. É uma pessoa que já tenha a epilepsia, né? E aí, por conta do ambiente de trabalho, né? Vira esse quadro psiquiátrico e a pessoa... porque a epilepsia não é só a convulsão, né? Ela tem vários tipos, né? De manifestação. Tem os tipos de crises epiléticas. Tem as crises de ausência, as crises tônico-clônicas, que são aquelas mais comuns, que a pessoa se treme. Sim. Mas mesmo assim é um defeito neurológico da pessoa, né, do cérebro da pessoa. Então vai ser mais difícil um quadro mental, psiquiátrico alterado levar a uma crise convulsiva. Porque não dá para dizer que foi daquele estado mental ou se foi um problema interno dela mesmo que levou a epilepsia em primeira mão, né? Entendi. Então, nesse sentido, é mais difícil. Mas o contrário é mais comum, sim. A pessoa que tem epilepsia, ela já está predisposta a ter um transtorno mental. Perfeito. E tem uma pergunta aqui, né, de uma pessoa que ela foi a mesma que rompeu o ombro, ela tem epilepsia, depressão, e ela mencionou que não conseguiu o benefício. O que eu posso te falar é, a gente precisava ver de que forma que você levou a sua documentação, se estava completo ou não, o que pode ter ficado faltando, né? E aí, se por acaso foi um erro lá da perícia do INSS, que não é raro, aí você precisa ingressar no Poder Judiciário para que você passe por uma perícia judicial, tá? E ela trabalhava como manicure, né? E aí rompeu o ligamento aqui do ombro, né? E aí não vai ter como trabalhar dessa forma, né? Até que ela... As causas mais comuns que a gente vê a perícia ser negada para pessoas que têm direito, a gente avalia o caso, vê que a pessoa sim tem uma doença que leva à incapacidade e a perícia foi negada. O que é mais comum da gente ver? Não levaram a documentação, tanto a documentação médica quanto a documentação do trabalho, né, do previdenciário, essa parte mais burocrática, carteira de trabalho, extrato. Então, ela não leva essa documentação para embasar o médico. E outro erro comum é a pessoa ficar muito nervosa e não consegue explicar, não consegue falar e acaba confundindo mais o perito do que ajudando. E aí o perito acaba não entendendo direito qual o quadro dela e acaba negando o benefício porque ele não verifica a incapacidade, mas por essa dificuldade da pessoa de no dia da perícia se expressar. Por isso que é bom ela ter uma assessoria também, né? Que a gente orienta, quiser que essa explique como é que funciona a perícia, para a pessoa ir mais calma no dia e conseguir, de fato, falar tudo que ela tem, tudo que ela precisa falar para o perito, né? O que você faz, doutor, para ela pedir para o médico fazer um laudo completinho? Porque às vezes o médico só coloca os pés de carimba e não bota mais nada, né?
Como eu tinha falado no início, o laudo médico para perícia, muito médico também acaba não fazendo dessa forma, mas não custa nada o paciente orientar, pedir, né? Colocar a data do início do tratamento, desde quando, quais os tratamentos já foram realizados, né? Foi realizado isso, aquilo, quais os motivos que tiveram durante essa evolução de piora ou de melhora, melhorou em tal período, pelo tratamento, ou piorou em tal período porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se tiver exames, né, no quadro psiquiátrico é mais difícil, mas em outros tipos de doença, descrever os exames que foram feitos, ressonância, eletroneuromiografia, qualquer exame que tenha sido feito, exames de sangue, descrever os exames importantes no relatório médico, né? E falar da evolução e do prognóstico, né? O que é que o médico, como médico daquela paciente que está tratando ela, prevê para aquele quadro, se tem um prognóstico de melhora e uma previsão, é um quadro que está evoluindo bem, possivelmente em 6 meses vai estar melhor, ou não, é um quadro de difícil tratamento, já tentamos 3 tipos de tratamento que não surtiram o efeito esperado, é um quadro com prognóstico no momento ruim, né? Então pedir para o médico colocar todas essas informações, data de início, tratamento, como foi o tratamento ao longo do tempo, como foi a evolução do quadro, tem melhorado, tem piorado, e qual o prognóstico, ou seja, o que o médico acha que, como o quadro vai evoluir daqui para frente, né? E o diagnóstico, né? Sim. Mais importante também o diagnóstico. Importante também, levem seus exames. Né? Levem seus exames. Levem o relatório. Melhor sobrar do que faltar. Sim, com certeza. E exame médico, relatório médico dos últimos 30 dias, pessoal. Nada de chegar hoje na polícia com um relatório médico de 2020, por favor. Né? Também. Leva os antigos e os recentes. Sim. Leva tudo. Mas eu entendo que o mais importante de tudo isso é você estar com uma assessoria de um advogado especialista no assunto. Porque, veja só, tem pessoas que elas entram sozinhas no INSS para fazer o requerimento, aí é negada na perícia, é negado o direito ao auxílio e ela simplesmente continua trabalhando com dor, com indisponibilidade de saúde, acreditando que não tem o direito, quando na verdade a gente sabe que a negativa do INSS ela não para ali, né? A gente pode continuar solicitando, principalmente a atenção do Poder Judiciário, para que essa pessoa consiga ter o seu auxílio concedido, né? E também tem a questão dos laudos médicos. Eu geralmente, quando me procuram, eu sempre tenho o costume de mandar uma carta, né? Enviar uma cartinha para o médico e pedindo para que ele faça, olha, faça o relatório assim, assim, se possível, porque aí fica mais esclarecida a questão de o quadro de saúde da pessoa, né? Para que tudo fique mais facilitado. E tudo isso só... e assim... A gente só consegue, a pessoa só consegue isso se ela estiver ali com uma assessoria jurídica de ponta, né? Infelizmente, se o cidadão hoje ele vai sozinho requerer seus direitos, fatalmente ele vai ter a negativa, né? Então, eu sempre acreditei nisso, que é preciso que as pessoas mudem um pouco essa cultura e não tenham medo do advogado, e chamem mais o advogado para assessorar, né, as questões jurídicas. Exatamente. E na parte da perícia, é importante também que você tenha um assistente técnico te acompanhando. Sim, também. Há diferença na perícia. Há diferença. E lembrar... Qual é a diferença, doutor Ciro? Do assistente técnico. Só lembrar, essa assessoria jurídica e a assessoria de um perito assistente técnico pode começar desde o momento do pedido para o INSS. Não precisa ser só na esfera judicial. Antes,
A gente pode dar assessoria para perícia do INSS, para o recurso do INSS, e se não tiver jeito, a gente continua a assessoria dentro do processo judicial, né? E a diferença é essa, né? Tudo isso que a gente está falando aqui de um modo geral, a gente vai falar específico para o caso do cliente, específico para o caso dele. O que é importante, o que ele precisa levar, o que ele pode falar para o perito que é mais importante. Porque às vezes o cliente quer falar tudo da vida dele para o perito, sendo que o perito não quer saber de tudo aquilo. O que o perito precisa saber para conceder ou não o benefício previdenciário é isso, isso e isso, são pontos específicos. Então a gente pode falar, orientar o cliente o que é importante sobre o quadro dele, sobre a doença dele e os sintomas dele, falar para o perito quais documentos ele tem que já ir atrás se ele não tiver, né? Muitas vezes tudo isso que a gente está falando, o cliente não tem, não pegou o relatório médico, não pegou o prontuário, então a gente vai orientar para ele ir no médico dele, pedir o documento, pedir o relatório. Então essa assessoria jurídica e pericial médica vai fazer a diferença porque vai trabalhar o caso dele especificamente no que for benéfico para ele e no que ele tem direito. Perfeito. Maravilha. E eu gostaria só de deixar claro, gente, não deixe de procurar o Poder Judiciário se o INSS negar. Não desanimem. Se o plano de saúde negar o tratamento, não desanimem. Procurem um advogado especialista da confiança de vocês. Porque a partir do momento que vocês desanimam, vocês deixam um direito que vocês têm de lado, né? E o seu problema vai continuar. Né? Então, respira fundo. No outro dia você pensa melhor, mas não deixe. Porque a partir do momento que você deixa, o seu problema ele vai persistir, né? Então, é isso, gente. A live estendeu pra caramba, mas foi muito bom. Né? É sempre polêmico, gostei muito e queria agradecer muito a participação do Dr. Círio e da doutora Georgia. Eu vou abrir para vocês fecharem, né, fazerem as considerações de vocês. Muito obrigada a todos que vêm nos acompanhando. Dr. Círio, pode fazer as considerações do senhor. Agradeço imensamente o convite também, gostei muito. Foi muito engrandecedor todo o conteúdo que a gente falou aqui. Aprendi bastante também, né? É sempre uma troca boa de experiências, de conhecimento aqui. Espero que quem assistiu tenha gostado, tenha esclarecido muitas dúvidas, né? Que é o mais importante, a gente ajudar todo mundo, passar informações, né? Que as pessoas entendam tudo que eles precisam de fato, que possa ajudar eles a ter seus direitos, né? Concedidos. Então, agradeço muito, né? Estou à disposição para outros e muito obrigado mais uma vez. Maravilha, eu que agradeço. Doutora Georgia, pode ir. Eu agradeço também pelo convite, foi uma troca de experiências bem interessante, porque eu não milito muito nessa área do previdenciário, né? Então, são sempre questões bem novas, assim, que a gente acaba aprendendo, né? E, principalmente, para quem assistiu a live ou para quem vai assistir quando ficar disponibilizada na internet, é a questão de você procurar o seu direito, porque quando o cidadão ele não procura o seu direito, ele reforça essa cultura negativa seja do plano de saúde, do poder público, de negar o direito do cidadão, né? E isso é uma violação grave até da dignidade da pessoa, né? Então, a gente sempre deixa muito claro que a pessoa procure advogado, existem advogados da defensoria em caso da pessoa não ter condição de arcar com os honorários desse profissional, mas o mais importante é que ela procure um profissional para exercer a cidadania, que é requerer o seu direito na justiça, tá bom? Eu agradeço, doutor Ciro, gostei muito da live, doutora Ana também, e fico à disposição para outras lives, para que a gente tenha essa troca de informações. Maravilha, perfeito. Certamente teremos outras lives.
Gente, obrigada, viu? Agradeço bastante. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Opa.